Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Bom dia a todos, pessoal. Espero que você esteja bem guardado, né, no Senhor. E agradeço a oportunidade de estarmos juntos, né, mais uma vez. Nós estamos na lição 14 do nosso curso. Nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo hoje, tá bom? E espero que a gente possa aprender mais sobre a palavra de Deus, e esse assunto ele é de extrema importância para nós, né? Porque ele abriga a nossa esperança. Então, quem crê que Jesus está voltando, né? Não vai esperar para se preparar no último dia, né? Está pronto hoje, porque afinal de contas a gente só tem o dia de hoje para se preparar, né? Porque amanhã a gente não sabe se vai ter, não é? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente dar início ao nosso estudo. Está aí? Então, nossa lição 14 vai tratar desse tema, né? A segunda vinda de Cristo. Então, vamos lá. Bom, iniciamos dizendo que o plano de redenção, ou da redenção, né, da redenção de Deus, ele não se completará até que os santos, quem são os santos? São aquelas pessoas que entregaram suas vidas a Jesus, né? No Novo Testamento, na Escritura, santo é sempre uma pessoa viva, tá? Nunca você vai encontrar a palavra santo se referindo a mortos, mas a vivos, pessoas que estão em ação, né? Até que os santos estejam na presença de Deus. Assim como Adão e Eva estavam na presença de Deus antes da queda, né? É interessante notar que Deus, ao enviar Jesus, o propósito dele é trazer o homem de volta, né? Desde Gênesis, desde a queda do homem, Deus, então, ele está procurando trazer, vamos dizer assim, o homem de volta. Os santos podem ter comunhão com Cristo, né, com Deus em Cristo, agora, mas a concretização final do plano de Deus será no céu. Espero que você tenha o seu material, né, a sua Bíblia aí para você ir acompanhando, porque é importante isso, né? Porque às vezes a gente vai falando, e é importante ter tanto o material, mas especialmente a Bíblia, né? Por que dizemos isso? Porque há alguns acontecimentos preditos no Novo Testamento que ainda estão por acontecer. E isso nos ajuda a entender a como nos preparar para a vinda de Jesus e também a entender como será a vinda de Jesus, tá bom? Então, nós vamos realmente aproveitar esse tempo para falar sobre isso. Bom, a segunda vinda de Cristo, ela é amplamente, vamos dizer assim, ensinada no Novo Testamento, né? Mas, e a gente precisa compreender que a Bíblia, quando ela fala da volta de Jesus, ela ensina que o tempo da volta de Cristo é iminente. É iminente. Por isso eu disse anteriormente que nós temos que estar prontos no presente, né? No dia de hoje.
Então, o dia de hoje é tempo de preparação, né? Porque a volta de Cristo, ela é iminente. Agora, um acontecimento iminente não tem que forçosamente assim ser imediato, né? Iminente quer dizer pode acontecer a qualquer momento, mas não necessariamente no minuto seguinte, tá bom? No minuto seguinte, mas a gente precisa entender que a volta de Cristo, ela é para agora, é para esse momento, ou seja, é para o dia de hoje. Aliás, o dia de hoje é o dia mais importante de nossas vidas, porque a gente só tem ele. Então, se a gente tem que fazer algo, a gente tem que fazer hoje. Se a gente tem que perdoar alguém, a gente tem que fazer hoje. Se a gente tem que pedir perdão, a gente tem que fazer hoje. Porque é o dia que a gente tem, é o dia de hoje, não é? Então a gente precisa realmente ficar atento a isso. Agora, esse acontecimento iminente está prestes a acontecer, está pronto a se concretizar ou ameaça ocorrer a qualquer momento. Então, com esse pensamento, a gente faz as mudanças no momento que a gente tem. Né? A gente toma as decisões para o nosso relacionamento com Deus no momento que a gente tem. Por quê? Porque nós temos certeza. Isso é resultado, né, na verdade, de quem tem certeza da segunda vinda de Jesus, da segunda vinda de Cristo. Então, se nós temos certeza, então a gente se prepara no dia de hoje. Agora, por que nós temos certeza? Por quê? Porque Jesus, ele prometeu que iria voltar. Então é uma promessa. E como nós cremos que Deus é um Deus que cumpre aquilo que fala, e aí você precisa realmente perguntar para você se você crer nisso, porque se você crer, as mudanças são urgentes em nossa vida. Elas não podem ser deixadas para amanhã, né? Mas Deus, ele cumpre aquilo que fala, então nós cremos nisso. Então, só para a gente confirmar isso, e é óbvio que a gente precisa olhar para o passado, né? Para entender. Ah, ok. Está travando bastante para mais alguém aí? Ah, você está me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Aqui está normal. Um pouquinho. Alguns dizem um pouquinho, enfim. Qualquer coisa, aí a gente tem a aula gravada também, tá? Se por acaso der alguma dificuldade. Essa aula já foi gravada anteriormente, então eu tenho como passar para vocês a aula bem reduzida, né? Para você preencher seu material. Enfim, acho que a maioria está normal, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Ok. O sinal de Wi-Fi, tá. Tá bom, Giovana, obrigado, viu? Obrigado. Eu acho que é o da Giovana que não tá legal hoje. Mas depois você pode rever e eu posso passar para você a aula também reduzida, tá? Para você preencher o seu material. Enfim. Então, abra comigo em Josué 21, 45. Josué, a gente precisa voltar ao passado, né? Vamos dizer assim, para verificar como foi que Deus ele agiu em relação às suas promessas. Então, antes de Josué, Deus havia feito várias promessas a Israel. Lembra? Abraão, Isaac, Jacó, né? E aí o Josué, ele é o que, vamos dizer assim, entrou na terra prometida, né? Conduzindo o povo. E aí ele diz assim no livro dele, já no final, já próximo da sua morte, ele fala isso, né? Ele diz assim, ó, 21, 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Então, Deus, ele realmente cumpre aquilo que fala. Se você quiser anotar outra passagem, Josué, capítulo
23, né, verso 15, tá bom? E aí você pode também estar lendo essa passagem, eu não vou ler aqui, né? Enfim. Então Deus, ele cumpre aquilo que fala, cumpre as promessas dele, não é? Mas isso é óbvio, não no nosso tempo, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade dele, não é? O fato é que se você tem certeza da volta de Jesus, as mudanças em minha vida e na sua vida, elas são constantes. Elas jamais vão ser deixadas para amanhã, com toda certeza, tá bom? Então vamos lá. Jesus, ele disse assim, olha, esse é um texto muito, vamos dizer assim, muito citado, não é? Mas o trecho completo desse trecho aqui, João 14, né? No verso 1, Jesus, ele está, esse trecho ele faz parte de um discurso, de uma mensagem de despedida, né? E Jesus, quando chega nesse capítulo, nesse trecho da sua palavra de despedida, ele vai dizer: creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E aí ele cita o verso 3, esse verso aí. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, ele está dizendo, eu estou indo, mas eu vou voltar, não é? Os discípulos ficaram tristes nessa ocasião, né? Eles ficaram muito tristes, porque Jesus estava deixando bem claro que ia embora, que ele iria ser morto, não é? Mas que ele iria enviar o Consolador e ele mesmo voltaria para levar os seus discípulos. Então, eles viveram em função dessa promessa, não é? E quando, depois da ressurreição, aí nós temos esse trecho de Atos, que para mim é um dos mais belos que tem da Escritura, né? E ele está indo embora, agora ele já ressuscitou em Atos capítulo 1, já havia ressuscitado, só que agora ele está indo para o céu. Então, enquanto ele está subindo, Deus envia 2 varões vestidos de branco que fazem essa pergunta para eles: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, virá da mesma forma como o viram subir. Esse momento aí é muito marcante, porque eles estavam no Monte Olival, né? O Monte das Oliveiras. E Deus deu o privilégio para a gente de ir a Israel ano passado, e a gente foi no Monte das Oliveiras, e é muito bonito a visão que a gente tem do Monte das Oliveiras em relação a Jerusalém, né? Do ponto que a gente estava, dá para ver a cidade toda, não é? Dá para ver a cidade de Jerusalém, muito bonito. Foi naquele ponto que Jesus estava, e depois os discípulos desceram para Jerusalém, eles estavam no monte, desceram para Jerusalém, e depois disso, assim, convictos de que Jesus poderia voltar a qualquer momento, eles vão pregar por onde eles passam, né? Essa é a diferença de quem crê na volta de Jesus e quem diz que crê. Porque quem crê aproveita as oportunidades que tem para mudar de vida e para pregar o evangelho para as pessoas que têm oportunidade. Então, se você crê em Jesus, 2 coisas, elas precisam fazer parte da minha vida e da sua vida. E a primeira delas diz respeito a mim, a minha relação com Deus, não é? Então, se eu quero estar com Deus, eu preciso estar mudando, transformando
a minha vida constantemente, cuidando dos meus relacionamentos, não é? Mantendo a paz com as pessoas e assim sucessivamente. Uma outra coisa também, que se nós cremos que a volta de Jesus é para já, nós vamos pregar o evangelho por onde a gente passar. Tendo oportunidade, nós vamos falar de Jesus, porque nós cremos que ele pode voltar a qualquer momento. Então, eu recebi uma notícia essa semana de um rapaz que, inclusive, é de Santa Catarina. Eu ainda não sei, Reinaldo, mas qualquer coisa eu posso para você. Você mora na região, é Blumenau, né? Mas eu não sei qual é a possibilidade, mas, enfim, você está mais próximo dele do que eu. Mas eu recebi essa notícia porque graças a Deus, houve um novo nascimento aqui, recentemente, né? Alguns novos nascimentos. E um deles nós gravamos, enfim, gravamos e essa gravação acabou chegando, né? Para esse rapaz que é amigo da neta do senhor que foi batizado. E ele foi tocado por aquilo e ele está incomodado. Aí ele vai vir para São Paulo ano que vem, porque ele está estudando, me parece, lá em Santa Catarina, ou é Florianópolis, uma coisa assim. Enfim, mas ele vai vir para cá e ele quer conhecer. Aí a irmã me passou, né, essa notícia, toda animada, né, que bom e tal. Aí eu falei para ela, olha, diga para ele que o ano que vem a gente não tem. A gente só tem esse dia de hoje. Então, se ele realmente foi tocado por Deus, por alguma razão, e ele quer realmente conhecer a palavra, então, nós temos essas oportunidades. Então, fala para ele entrar em contato. Agora, se ele acha no íntimo dele que ele pode esperar, é com ele. Mas eu não posso dizer para ele que ele tem o ano que vem. Eu não posso dizer para ele. Porque para mim ele só tem o dia de hoje. Entendeu? Agora, o que eu estou falando, querendo, é dar entendimento para ele. Eu quero que ele tenha a oportunidade de olhar na palavra. E nós temos hoje essa facilidade de reduzir os espaços, não é? De presença. Nós podemos realmente eliminar as distâncias. Então, vamos aproveitar. Porque o ano que vem, e não tem o ano que vem. E não sei, eu não tenho o ano que vem. Você tem? Alguém tem certeza que vai ter o ano que vem? Eu não tenho. A única coisa que eu tenho certeza é que eu tenho esse momento que eu estou com vocês. Tá bom? Hoje é o dia, né, Divaldo? Hoje é o dia. Isso mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir o nosso pensamento. Nós temos certeza da vinda de Jesus? Então, ele prometeu. Então, se ele prometeu que vai voltar, então nós temos uma certeza ainda maior. E nós temos também o testemunho dos apóstolos. Quem são os apóstolos? Quem são os apóstolos? Abra comigo em 1 João, capítulo 1, para a gente saber quem são os apóstolos, só para você realmente compreender melhor aquilo que nós estamos propondo, né? Propondo, é óbvio, com a palavra, não é? Tá bom? 1 João, capítulo 1. Olha lá, de 1 a 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos,
para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Quem são os apóstolos? O que é o testemunho dos apóstolos? Eles são testemunhas oculares. Nós não somos testemunhas oculares, mas nós cremos no testemunho das testemunhas oculares. Então, o que eles estão falando é algo que eles viram e ouviram. Então, quando nós lemos a palavra, não é a ideia de Pedro, não é a ideia de João, não é a ideia de Paulo, não, é o testemunho deles. Graças a Deus, não é? Então, o testemunho dos apóstolos, eles nos dão certeza da segunda vinda de Jesus. E se você já leu algumas histórias da vida dos apóstolos, eu estou falando no Novo Testamento, certamente você é motivado, como eles, a falar de Jesus. Porque, de fato, ele está voltando, não é? Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, está escrito: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, esse é o testemunho dos apóstolos. O Odair escreveu assim: talvez não tenhamos o total dia de hoje. O que temos é o momento que estamos vivendo. Isso, é isso mesmo. Exatamente. E temos que aproveitar para mudar agora, não é? Pois o minuto seguinte pertence a Deus, não é? Pertence a Deus. Obrigado, é isso mesmo, tá bom? Eu acho interessante, abra comigo em Hebreus, inclusive foi um texto que eu usei recentemente para a pregação, lá em São Paulo, né? Por isso que está bem fresquinho na mente. Dá uma olhadinha lá em Hebreus. Por que eu falo dessa maneira, né? Só para justificar o ponto, tá? Na Escritura, não é? Abra no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 7. Eu vou ler só alguns versos, tá? Depois, se você quiser ler o trecho completo, aí você precisa ler o capítulo 3 e 4, que fala do mesmo assunto. Mas no capítulo 3, verso 7, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. O autor de Hebreus está usando o exemplo da história de Israel, não é? Para dizer, aproveite o dia de hoje, para não endurecer o seu coração, como fizeram os antepassados. Eles ouviram a voz de Deus, mas endureceram o coração, se tornaram murmuradores, reclamadores, não é? Olha no verso 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. E aí você pode continuar depois a leitura e perceber qual é o dia mais importante da sua vida.
é o dia que se chama hoje. Hoje. Se você tiver as 24 horas, o dia é hoje. Se você tiver apenas 1 minuto do dia, é hoje. Então, nós não temos o minuto seguinte. Nós temos o momento que estamos vivendo. Então, aproveite esse momento para não endurecer o coração, mas mudar a conduta, tá bom? Eu fiz um estudo que eu achei interessante sobre algumas palavras aqui, mas não é para esse momento, né? Tá bom? Então é isso. O testemunho dos apóstolos é muito importante para nós, porque é o testemunho das testemunhas oculares, tá bom? Então é interessante isso. Quando nós lemos, deixa eu dar só uma observação, né? Não faz parte aqui desse momento, mas do estudo, né, da sua lição, mas vale a pena lembrar. Quando Deus diz assim, ó, em Atos 1:8, né? Mas sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8, isso. Então, quando aquele trecho fala, vós sereis minhas testemunhas, é óbvio que está falando para os apóstolos. Não é para nós imediatamente. Tem uma aplicação para nós? Tem. Mas nós não somos testemunhas de Jesus, oculares. Nós cremos no testemunho das testemunhas oculares. Tá bom? Então, é importante a gente entender que a testemunha é quem viu. Nós não vimos, mas nós cremos nos testemunhos das testemunhas que viram, tá bom? Então, eu posso falar que sou testemunha de Jesus? Posso falar, desde que eu explique o que é, ou o que eu estou dizendo, tá bom? Só para você realmente ter mais dado para falar sobre esse assunto. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos a primeira parte da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade no nosso curso, assistindo as próximas partes desta lição e assim nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.